Olá, gente! Desculpem o atraso, houve aqui um pequeno problema técnico. Boa tarde para vocês. Nós estamos em mais uma live da série Envelhecer é uma Arte e hoje acontecendo às 16 horas, porque a minha convidada só poderia nesse horário e eu não queria deixar de entrevistá-la. Bem, para quem não me conhece ainda, oi Nádia, oi Thalita, consegui entrar aqui. O Insta configurou de uma maneira diferente e até semana passada eu sabia como era. Essa semana já me enrolei, mas estou aqui. Oi meu filho, tudo bem? Bem, para quem não me conhece, eu sou a Dani de Bernardi, eu sou fisioterapeuta e sou profissional da educação física e já atuo há 27 anos com idosos. Essas lives surgiram junto com o início da pandemia como uma forma de vender esse peixe dos idosos, da minha atuação, e elas foram crescendo e foram tomando uma proporção que eu não sabia que elas iam ter. E elas surgiram com o objetivo de dar visibilidade às questões dos idosos, né? Então aqui eu entrevisto pessoas idosas que têm histórias inspiradoras para contar para pessoas da mesma idade, pessoas mais jovens, histórias que inspirem outras pessoas. E também eu entrevisto pessoas, né, profissionais que têm como foco a atuação atuação com foco no idoso, né? E hoje eu vou receber uma pessoa que eu já acompanho o trabalho pelas redes sociais há bastante tempo. Eu adoro o trabalho dela, porque ela é uma pessoa extremamente engajada e extremamente capaz, competente e no meu modo de entender, uma pessoa que ama muito o que faz e ama os idosos, né? Nós vamos conversar hoje com a Thalita Cesaretti. A Thalita é profissional da educação física, ela é especialista em gerontologia e é uma pessoa que faz um trabalho muito lindo, um trabalho engajado, um trabalho de militância no sentido de auxiliar a capacitar os seus colegas da educação física para que trabalhem melhor dentro da gerontologia. Então eu vou chamar a Thalita e vou deixar que ela se apresente e nós vamos começar aqui um bate-papo super descontraído, super legal sobre esse universo fantástico que é a gerontologia. Vamos chamar a Thalita. Thalita, chamando a Thalita. Prontinho, Thalita, estamos te esperando. Oi, Oi, amada. Dani! Muito prazer! Que bom que você está aqui. Tivemos um pequeno probleminha aqui, né? Porque a pessoa aqui já está perto, já não é uma pessoa muito ligada em tecnologia. Aí o Instagram resolveu mudar toda a configuração. Eu falei, Jesus! Não, eu tinha resposta na ponta da língua porque eu passei esse sufoco essa semana. Jesus! E tu sabe que não tinha a carinha ali embaixo, tá? Eu cliquei no negócio, puxei pro lado, botei numa... Ai, é aqui. Ai, a Nossa Senhora da Internet ajuda nessas... Ajuda, ajuda. Sempre auxilia. Minha querida, é um prazer enorme ter você aqui, né? Já há muito tempo que eu tô querendo entrevistar você, porque, como eu falei, eu acompanho o seu trabalho nas redes sociais e vejo, além de toda a sua competência, que as suas lives são maravilhosas, eu assisto e também aprendo muitas coisas nelas.
E, assim, o que me chamou mais atenção em você, né, além de amar os idosos, né, que aí nós estamos todos no mesmo time, é o quanto você é engajada em, em querer que o pessoal da educação física se qualifique melhor, né? Então, assim, eu não vou mais falar muita coisa, vou pedir para você se apresentar, fala aí para quem está assistindo, quem é a Thalita, fala um pouquinho da sua trajetória, da sua formação e da sua atuação. Dani, primeiro, obrigada. É um prazer estar aqui com você, uma pessoa que também admiro aí pelas redes sociais, né? Esse é um lado muito bom da gente estar conectado, da gente poder conhecer pessoas que a gente jamais, talvez, esbarraria pessoalmente, né? E aí, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo espaço. E o que você falou realmente é o que me move, assim, por um tempo dentro da gerontologia. Eu me dediquei, e ainda me dedico, claro, a dar aula. Então, até um tempo eu falava para o público leigo no Envelhecer Bem. E de um tempo para cá eu já tinha essa vontade, mas é claro que as coisas na nossa vida às vezes demoram um pouquinho, tem um tempo exato para as coisas acontecerem. E aí pronto, puf, nasceu esse caminho aí que está cada vez mais forte, porque eu acredito muito em Deus, acredito muito quando a gente está fazendo uma coisa do bem e se colocando num lugar onde é pra gente estar, as coisas vão acontecendo. E aí esse caminho em ajudar um professor de educação física, sobretudo, entender o papel dele na vida das pessoas, né? A gente não... A gente às vezes não se reconhece enquanto um profissional que prescreve a principal estratégia para envelhecer bem, que é o exercício físico. Então, quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, mais a gente entende a importância do exercício. Então, para tudo que você imaginar relacionado à saúde, existe estudo, existe revisão, existe meta-análise, falando do benefício do exercício físico, né? Tem até uma meta-análise que eu acabei de falar na outra live também, que é Exercício é Real Polipílula, onde ela fala dos benefícios do exercício aeróbico, do treinamento de força, onde ela compara a contração muscular a uma pílula. E melhor do que isso, ela fala que o exercício físico traz benefícios multissistêmicos, né, para a vida do indivíduo, com baixíssimo custo e baixíssimo efeito colateral. E aí, quem regula esse efeito colateral? Nós, professores de educação física. Então, quando a gente percebe a grandeza disso, percebe o poder de ter o exercício físico como a principal forma de prevenção, e a gente precisa sair desse modelo biomédico e caminhar mais para um modelo biopsicossocial e entender que somos seres múltiplos e que a gente precisa trabalhar com prevenção e não só com tô doente, vou no médico, cadê o remédio? Quero um remédio, quero um remédio, quero um remédio. E que o exercício, uma boa alimentação e controle de estresse e a psicoterapia, enfim, todo esse arsenal é a melhor forma de viver. E a gente precisa se preparar o quanto antes, precisamos a mais aí que a gente está ganhando, né? Para ter uma vida com qualidade, para que a longevidade não seja algo penoso, mas sim que seja algo oportuno para que você possa desenvolver as atividades que você deseja, que você ama, para que você interaja com o meio, com outras pessoas, para que você ame o seu corpo mesmo com 100, com 90 e com 150, já que vamos chegar lá também, né? Então, isso tudo, eu comecei um pouco mais para frente. Não, mas eu acho que está sendo uma introdução sensacional. A gente retorna. O bom da live é que a gente vai, volta, vai para frente, vai para trás e tá tudo certo. No começo, e eu também comecei a fazer live agora, quando começou a quarentena, a gente ficava muito nervosa, né? Tinha roteiro, tinha perguntas. Agora eu acho que todo mundo já tá no nível do bate-papo. E que bom, porque assim as coisas ficam mais interessantes, né? Sim, sim. Mas fala um pouquinho, você é professora de educação física, ou profissional da educação física? Eu sou professora, porque eu me formei há 33 anos numa época que só tinha licenciatura, né? Eu não sei se você já é da turma que tinha o bacharelado e a licenciatura.
Então, eu sempre falo, eu sou profissional de educação física, né? Eu sou profissional de educação física. Eu me formei em 2009, na FRJ, entrei em 2005, no segundo semestre, e entrei na primeira turma de bacharelado da FRJ, né? Na primeira turma que mudou. Se eu ficasse no primeiro semestre, eu teria dupla formação, mas como eu entrei depois, no segundo semestre já tinha entrado o novo currículo, né? Sim. E começando por curiosidades, eu fiz vestibular para veterinária. É. Eu fiz vestibular para veterinária e passei no fundão, tem veterinária, e aí eu escolhi educação física muito. O que eu vou fazer na FRJ de biomédicas, né? Que tinha essa separação na época do vestibular. O que eu vou fazer de biomédica, gente? Vou fazer educação física. Mas eu acho que hoje eu estou exatamente onde eu precisava estar, e ali foi uma mão de Deus, do destino, do universo, me colocando no lugar que eu precisava estar. E aí eu entrei na FRJ, e aí passei para rural também, então combinado era eu aproveitar ali, né? E ir para rural, mas eu não fui mais, porque as chopadas aconteciam atrás do prédio de educação física. E aí, ali eu fiquei, e aí fui construindo, né, essa profissão que hoje eu amo tanto, que eu sou bem-sucedida de todas as formas que você possa imaginar. E eu sempre tive uma identificação muito maior pela saúde, né? Enquanto que o universo da educação física girava em torno do desporto, então os meus colegas, assim, tinha um tempo livre de aula, bola e vai pra quadra. E aí eu não gostava. E aí eu ia pro anatômico, né? Ficar lá pegando as peças do anatômico, enfim. Então eu fui trabalhando mais essa questão de relacionar, de acordo com a maturidade, claro, né? Mas de relacionar o corpo, o movimento com a saúde, com as patologias. E aí você vai numa construção. Eu tive sorte de fazer estágio no Centro de Promoção de Saúde da Petrobras. Esse é um marco na minha vida profissional e que eu sou grata, onde a gente, de fato, tinha um programa de estágio, onde a gente... Primeiro que o programa era, nossa, algo que não sei nem explicar de tão maravilhoso, mas com toda a tecnologia disponível da Tecnogym e profissionais de ponta do Rio de Janeiro. Então, a gente tinha de verdade um incentivo e enxergava na educação física algo muito grandioso. E, além disso, a gente tinha um programa de estágio onde a gente precisava... Eram 3 meses em cada sessão, um mês só aprendendo, um mês começando a atuar, e a gente tinha que terminar dando uma aula, e a gente tinha que ler artigo quinzenalmente, e a gente tinha que apresentar seminário. Então, eu fui para o fitness corporativo, depois, quando eu me formei, fui para o Pilates e para o fitness corporativo, que eu já transitava por esse meio aqui no Rio. Então, trabalhei em lugares como Light, como a Souza Cruz, enfim, várias empresas. E aí, até que eu voltei para o Centro de Promoção de Saúde da Petrobras como professora, né? E aí foi muito maravilhoso. Era um lugar que a gente tratava de riscos cardiovasculares, né? Então, a gente atuava com toda aquela população empregada da Petrobras que tinha risco de doença cardiovascular. E não, né? Então, mas o foco era esse. E com muito mérito alcançar isso. Então, a gente comprovava financeiramente para a empresa que a gente conseguia sanar os custos do absenteísmo e de inúmeras questões através do exercício físico, por esse incentivo que eles davam. Logo depois, e aí lá no CPS, essa coisa também do idoso amadureceu muito, porque o idoso sempre fez parte da minha vida. Para você ter noção, eu era estagiária e eu peguei um panfleto da especialização em geriatria e gerontologia que eu fiz no ônibus e guardei aquilo por anos no meu caderno, mas por anos. Então, assim, eu já tinha uma vontade, mas você às vezes não sabe muito bem como chegar ali, né? Então, eu já tinha essa vontade muito latente dentro de mim e uma identificação com o público idoso. Então, os idosos me procuravam naquele horário e os professores encaminhavam os idosos para mim. Eu tinha fama de aguentar os alunos mais difíceis. Nossa, esse é só com a Thalita. Porque eu acredito que já era uma capacidade intrínseca ali se mostrando de paciência, de compaixão, de resiliência.
de entendimento da dor do outro. Então, eu acho que tudo isso faz parte de um cenário favorável a quem quer trabalhar com idoso, e aquilo já acontecia. Então, quando eu estava lá como professora do CPS, lá em 2016, eu decidi, então, entrar na pós-graduação, né, de gerontologia. E aí já se tinha um ar, assim, de que vai dar problema, o mensalão estourando, várias coisas acontecendo. E aí eu fui. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque... E aí eu mergulhei no universo da gerontologia e você descobre uma ciência, você descobre um universo totalmente disruptivo e que vai de encontro com o que você fazia até hoje, intuitivamente, né? Apesar de todo o conhecimento, apesar de toda a especialização que eu sempre fiz, mas eu acredito que a gerontologia foi o passo mais acertado de todos. Porque aí tudo aquilo tomou corpo e tomou forma, né? E direcionou para um caminho. E aí, quando as coisas começaram a ficar muito ruins, aí eu criei Envelhecer Bem, como eu até publiquei hoje, foi um plano B, que foi a melhor coisa que eu fiz, né? E aí foi quando eu assumi mesmo esse papel de professora, especialista em gerontologia. E aí, outra questão intuitiva e de sorte, enfim, foi que desde o início eu quis fazer um método. Eu quis assim, não, eu não vou fazer qualquer coisa. Eu vou criar um método. E aí foi quando eu comecei a pesquisar sobre cognição. E aí, hoje eu trabalho com reabilitação cardíaca, que foi um outro momento que veio, né, após essa saída do Centro de Promoção de Saúde. E aí que aflorou uma outra paixão, porque não tem nada que tenha mais presente na reabilitação cardíaca do que o idoso, né? Sim. E a reabilitação cardíaca, apesar de ser também uma área multidisciplinar, ela ainda entende o idoso de forma muito fragmentada. É só aquela parte da cardiologia. Até a título de curiosidade, eu sou especialista em reabilitação cardíaca. Quando eu morei em São Paulo, eu me especializei em fisiologia do exercício na Escola Paulista de Medicina, isso em 93. 94 eu fiz o curso de especialização em reabilitação cardíaca no INCOR. Que legal! E eu entrei no mundo dos idosos pela reabilitação cardíaca, né? E a reabilitação cardíaca é que foi me colocando... Eu lembro que eu me formei, trabalhei 6 anos com criança, eu falava, Jesus do céu, eu gosto de educação física, tem alguma coisa errada. Chegava em casa exausta, até o dia que o meu ex-marido, que é cardiologista, fazia residência do Dante Pazzanelli, chegou em casa assim, Dani, eu passei eles passavam no primeiro ano em todos os setores, né? Aí ele passou pelo setor de reabilitação cardíaca. Dani, tem uma coisa maravilhosa para você conhecer, para a gente trabalhar em Florianópolis. Ele, assim, a reabilitação cardíaca. Lá no Dante Pazzanelli, são 2 professoras de educação física que tocam o serviço. Legal. Eu lembro exatamente da sensação que eu cheguei em casa no primeiro dia de estágio de observação. E eu falei, gente do céu, eu não estou na profissão errada, eu estou com o público errado, não são as crianças, são os idosos. E aí começou, e realmente a reabilitação, ela tem essa coisa muito das doenças cardiovasculares, né? Então, a gente tem um contato, sim, com pessoas maduras e com pessoas idosas, e foi por aí que eu comecei. Que legal! Na época que eu fiz, que era em 93, eu acho que aqui em Florianópolis, eu fui uma das primeiras profissionais da educação física a trabalhar na área da saúde, né? Porque a gente se formava e a gente ia trabalhar ou em escola, ou em academia, né? E ficava por aí. Não tinha mais o que fazer. A minha mãe parou de falar que eu tinha que fazer concurso para a escola quando eu escrevi o livro Viva Mais. Eu acho que ela se convenceu. Que aí ela viu o lançamento do livro na livraria Travessa do Barra Shopping. Eu acho que ela se convenceu ali, porque há um tempo ela não fala, mas você precisa fazer um concurso para uma escola. Nossa, eu nem fiz licenciatura.
Porque eu acho, gente, que não é o que eu queria. E aí eu acho que a gente compartilha muito desse sentimento. Você tá fora do seu mundo. Eu amo criança, acolho. Nossa, mas assim, não é um mundo que você tem dom, né? Exatamente. Eu acho que para você trabalhar, eu sempre digo que para trabalhar com idoso, você tem que ser uma encantadora de velhinhos, né? É verdade. Quando eu vi a encantadora de baleia, eu falei, cara, eu sou uma encantadora de velhinhos, porque você precisa ter esse borogodó. Da mesma forma que você precisa ter o borogodó para você encantar as crianças. Eu não tenho esse, talvez você também não Encantar tenha. e educar, né? Mas encantar que eu digo nesse sentido de que você consegue. Eu estava conversando ontem com a cuidadora de uma paciente minha que tem Alzheimer, e ela falou assim: Dani, você tem tanta paciência. Falei assim: só com os velhinhos. Nem com os meus filhos eu tenho. É tudo para eles, é com eles. Eu sou outra pessoa com eles. E uma pessoa bem Gente, diferente. Criança, até com a minha família. Eu sou uma pessoa bastante rígida com os meus filhos, com criança. E com os velhinhos eu sou a mãe. Então é por isso, é porque tá aqui dentro, né? É nosso. hashtag E me eu acho que foi identifiquei. com você, assim, de ser uma pessoa que tem mais ou menos a mesma vibe que eu, né? Então foi isso. Eu não sou a pessoa mais paciente do mundo, não. Você falou tudo. Tem alguma coisa. Tem que ter. É, Mas aí na reabilitação cardíaca, chega a louca da Thalita falando de cognição e dupla tarefa, né? Imagina, dei um nó na cabeça de todo mundo. E aí procurei, busquei, montei meu projeto, né? Busquei ajuda no Instituto Nacional de Cardiologia aqui no Rio. E aí estou começando o meu mestrado dentro da reabilitação cardíaca com idosos pós-intervenção coronária percutânea, e eu vou avaliar a dupla tarefa, né? A intervenção, avaliar a cognitiva e o exercício de dupla tarefa. Eu vou só colocar o meu carregador e tirar o fone, porque a minha bateria vai acabar, senão a gente vai cair. Mas eu vou continuar falando. Tá bom o fone? fica tranquila aí. Tá bom Nós o estamos em som sem casa, fone? vamos chá. Tá bom o som sem Oi? fone? Tá bom o som? Tá bom, ficou a mesma coisa. Porque o meu telefone é iPhone, aí eu tenho que ficar trocando aqui, ou boto o fone ou boto o... A gente tem que fazer uma ginástica, né, para fazer. Eu também vim, eu estava atendendo e estava vindo para casa e falei, caramba, eu esqueci, o meu celular tá quase no talo. E não dá para deixar quase no talo, porque se o negócio não encaixa direitinho aqui, cai, depois tu não consegue mais ligar o celular, vira Não, uma e o meu meleca. medo é que ele tá até com um pontinho ainda, mas às vezes, pela live consumir muito, dele cair de repente, de cair Exatamente. a energia. E aí hoje, vou compartilhar com você em primeira mão, hoje recebi a notícia de que eu passei no mestrado pro processo efetivo. Então agora o negócio virou verdade, né? Porque eu fiz um ano de probatório. Aqui no INC a gente faz o processo todo, faz a prova de inglês, mas você tem um ano de probatório. E aí você passa no processo, fica no probatório, e aí agora eu fiz a qualificação para ir para o probatório pro efetivo. Aí sim começa a contar 2 anos. Sim. Ah, que legal. Eu comecei o mestrado também, em 95. Eu fiz 75% dos créditos e resolvi desistir. Que eu não... naquela época, você fazia mestrado para dar aula, né? Não é essa coisa assim... Né? Hoje tem mestrado profissional e mesmo que você faça um mestrado que não é profissional, você pode optar por não dar aula só, né? E eu fui da primeira turma de Atividade Física e Saúde da UFSC, mas eu resolvi que eu queria era continuar olhando no olho do paciente, do cliente, do aluno, né? Tem Então, isso. eu não me arrependi não, Thalita, porque aí eu acabei... Eu brinco com as minhas amigas que fizeram mestrado, doutorado, vocês fizeram vertical, eu fiz horizontal. Eu fui fazendo especializações e depois pulei para fisioterapia.
E depois fiz especialização em acupuntura ainda, né? Que máximo! Trabalhando o meu lado bruxa. Mas isso tudo também, todo esse caminhar também me levou para essa, que eu já tinha isso dentro de mim, essa coisa de não olhar só a questão física, né? Ver que o ser humano é algo muito maior, né? E eu acompanhei, porque eu já tenho 33 anos de formada e dentro desses 33 anos, 27 anos caminhando com a educação física e vendo esses inúmeros movimentos que a educação física passou, né? E hoje em dia sou casada com um professor de educação física que é doutor e que milita na área da educação física e da saúde pública, Que legal! da saúde coletiva. É uma pessoa que já tem 7 livros publicados na área da educação física e das políticas públicas de saúde. Ele tem uma discussão muito profunda que eu não consigo acompanhar, a minha é rasa, sobre saúde e doença, sobre sedentarismo. Ele tem umas discussões... Revela o nome dele aí, né? É Marcos Bagrichevski. Você pode encontrar os livros dele é carioca também. E ele tem umas discussões muito legais, assim, em relação discussões filosóficas. Vai lá na alma. E com ele eu tenho conversas, na verdade eu tenho aulas, né? Porque conversa é quando é de igual para igual. Tenho aula, eu estou lá embaixo. Então aqui a gente conversa e eu tenho acompanhado muito, sabe, esse processo da educação física, essa questão que você milita, que eu acho maravilhosa, que é essa visão biopsicossocial dentro da educação física. E, na verdade, é para tudo, né? Nós somos tudo, nós somos um todo. E ainda, né, falando aqui da minha parte de bruxa, nós estamos todos interligados e formamos um grande todo. Uau! É mais importante e chocante quando a gente pensa nisso também, né? Também, né? E que bom que nós temos pessoas como você que fica provocando os colegas da educação física, porque precisa dessa provocação para despertar o interesse. Tem um lugar legal aqui para você trabalhar, tem um nicho de mercado aí, viu, meu amigo? Porque o mundo está envelhecendo, vai precisar de gente para trabalhar com essa turma, para cuidar deles. Mas nós precisamos pensar qual é a melhor forma de juntar a longevidade com a qualidade de vida, né? E isso em todos os segmentos. Precisa se criar produtos e serviços e precisamos de profissionais qualificados. E você, que é a grande puxadora de fila aí da educação física, né? Tem toda essa trajetória maravilhosa aí da faculdade, você parece uma pessoa muito estudiosa, muito interessada e muito... esqueci a palavra, a pessoa que está... Esqueci, gente, eu ando assim. Muda de assunto e volta. Curiosa, pessoa curiosa, né? E que fica assim atrás de... Amigo, vamos, nós precisamos de gente boa para trabalhar. E eu acompanhei também esse movimento da educação física, assim, e que nós éramos muito mal vistos, porque nós éramos os que ficavam jogando bola atrás né? Enquanto alguns estudavam. E acompanhar essa coisa assim, de que hoje nós temos muitos doutores, nós temos gente que estuda, gente que pesquisa, que produz pesquisa robusta, pesquisa de qualidade, e que mostra que nós podemos sim prescrever muito bem. Obrigado, o médico não precisa mandar escrever o que o meu paciente precisa. Eu sei fazer.
né? E eu entendo bem quando você fala que nós precisamos estudar, nós precisamos nos qualificar, né? Então, eu quis trazer você aqui porque você é uma pessoa inspiradora para a educação física, para a gerontologia, né? E eu acho que as pessoas precisam conhecer a Thalita, precisam conhecer o trabalho dela. E eu queria que você falasse um pouquinho agora dessa visão biopsicossocial. Que bicho é esse? Obrigada, Dani. Obrigada pelas coisas que você falou. Eu fico muito feliz porque é um indício de que a gente está... Os passos estão fazendo sentido, né? Então, quando a gente começa a ter pessoas, primeiro, admirando e, segundo, entendendo a mensagem que a gente quer passar. A visão biopsicossocial, ela é, na verdade, um entendimento do indivíduo como um todo, né? Como um ser múltiplo, como um ser que interage, né? Nós não somos segmentados, a gente não pode... e eu acho que é a virada de chave, independente da gerontologia, é a virada de chave do professor de educação física, quando ele entende que o idoso ou qualquer ser humano, mas principalmente o idoso que já vem trazendo todo o complexo, né? Que já interagiu ali durante toda uma vida e aí chega lá na fase idosa, na sua frente, sendo seu aluno. E aí, quando a gente não vê, quando a gente enxerga esse idoso de forma fragmentada, biomecânica, fisiológica apenas, a gente erra, né? Porque esse aluno, esse idoso, traz todo o contexto de vida dele, todas as mazelas, todas as felicidades, em vários aspectos físicos do corpo dele, da biomecânica dele, da fisiologia, da Thalita, nós perdemos o seu áudio. De repente parou, não sei o que aconteceu. Você me ouve? Vamos chamar de novo a Thalita aqui. Tivemos um problema de áudio. Voltou? Eu fiquei engraçada ali, né? Não, mas ficou. Não congelou a imagem, só perdeu o áudio. É que entrou uma ligação aqui. Ah, tá. Então, são os percalços do ao vivo, né? E aí, como eu estava falando, a gente precisa entender que o idoso, ele traz todo o contexto de vida dele, né? Então, esse indivíduo, ele traz as questões físicas, que é o que a gente está acostumado a olhar, mas ele traz também todas as questões psicológicas, então, como ele se aposentou, como ele tratou os filhos, como ele viveu, como é que foi o casamento, casou, não casou, síndrome do ninho vazio, enfim, muitas coisas acontecendo, e a gente também vai para o social, como que esse indivíduo interagiu com a sociedade, com a comunidade durante toda a sua vida, né? E aí esse indivíduo chega à sua frente e a gente também pode extrapolar para questões espirituais, políticas, enfim. Todas essas esferas e tem uma interseção, né, que é o seu aluno idoso. E aí a gente tem uma série de contextos e conceitos para se embasar, como o conceito de envelhecimento ativo, que trata como um processo, né, que leva em consideração a aprendizagem, que leva em consideração segurança, que leva em consideração política e também saúde. A gente tem um conceito da OMS que leva em consideração o aspecto físico, bem-estar físico, psicológico, social e espiritual, independente se esse indivíduo tem doenças ou não. A gente tem a gerontologia, que é o estudo do envelhecimento humano de forma biopsicossocial. Então, a gente precisa trazer esses conceitos para a nossa prática e para a hora do exercício físico, entender que aquele indivíduo, ele pode estar com uma dor muscular, mas porque ele pode estar com uma questão psicossomática, psicológica, não ser o seu exercício, mas também se empoderar do efeito do exercício de forma biológica, psicológica e social, né? Porque a gente sabe quando uma pessoa
começa a praticar o exercício de forma regular, o corpo dela se transforma, o cérebro dela se transforma e a vida dela se transforma. Porque nem que ela esteja no 1 a 1, ela agora tem uma companhia para ela falar, para ela se comunicar, né? Cuidando dela e praticando escutativa, que é um dos componentes também dessa visão biopsicossocial. Nosso papel é muito mais do que prescrever e observar o exercício tá certo ou se tá errado, né? A gente tem um momento ali riquíssimo com esse aluno idoso e aí a gente consegue, então, através dessa visão biopsicossocial, que traz consigo também uma questão multidisciplinar e interdisciplinar. Não tem como você aceitar uma visão biopsicossocial e você não conseguir e não entender o trabalho de um psicólogo, de um nutricionista, do fisioterapeuta, do médico. A gente entende que a gente é só parte das intervenções que vão significar melhor qualidade de vida e melhor capacidade funcional e melhor autonomia e envelhecimento ativo. Tudo isso é consequência se a nossa intervenção for assertiva. E aí eu preciso ter essa visão, preciso ter esse radar ligado, porque muitas vezes o exercício físico não vai resolver o problema, né? Ele vai resolver uma parte ou vai resolver de forma transitória. Então, se eu não percebo ali um contexto social e psicológico, enfim, de toda essa forma, mas aí o que eu ia falar? Não tem como a gente aceitar que uma visão biopsicossocial é o melhor, né? Que não tem certo nem errado, a visão biomédica tem um objetivo, a visão biopsicossocial tem outra, e a gente escolhe como a gente vai trabalhar, é igual escolher cozinhar. Eu prefiro a espátula de silicone ou de madeira? Cada um vai ter o seu. Mas a gente, quando decide dar esse passo, a gente também tem que aceitar a interdisciplinaridade, né? Que são as áreas contribuindo de forma genuína, resguardando o nosso saber, mas em prol de um objetivo em comum, que é a melhora da saúde e da qualidade de vida do idoso. Então, eu acredito muito nisso. E eu acho que é isso que falta na educação física. Porque o que acontece? Toda a área da saúde já está mais habituada a isso, né? Então, você tem o fisioterapeuta que já aprendeu a trabalhar no hospital, dentro da formação dele, e aí ele já percebe algumas coisas. Aí você tem o médico que já traz todas as especialidades também, e que também teve que estudar psiquiatria, também teve que estudar psique e as intervenções bioquímicas do cérebro na convivência daquele indivíduo. E aí você tem as outras áreas, mas a educação física não. A educação física ainda está encastelada ali no desporto, no rendimento, no fitness, né? Então a gente precisa extrapolar, a gente precisa, o mundo mudou, a gente amadureceu, entendeu? E é a minha bandeira, assim, essa maratona da fala. Não, a sua bandeira é linda, e é isso aí. E a educação física, ela está indo mais ou menos nesse caminho, assim, de forma mais ou menos paralela com esse caminho também, que a gente está tendo que perceber o idoso de forma diferente, né? E que para que as coisas evoluam e para que o idoso consiga viver melhor nesse mundo, ele precisa, todos nós, inclusive os idosos, quebrar algumas barreiras, alguns paradigmas, né? Idoso não é fardo, idoso não é peso, é possível ser útil, produtivo, ativo, ser feliz, ter uma vida prazerosa nessa idade, mesmo com as limitações impostas pelo físico, né? Então, assim, a educação física parece que vem junto nessa toada em que a gente está tendo que descobrir, tendo que refletir as questões dos idosos. E a educação física, qual é o seu papel, né? Aqui, como nós somos, acredito que nós somos mais jovens em relação à atuação na área da saúde, isso talvez esteja acontecendo dessa forma. Mas eu já vejo que é um movimento bastante robusto, forte, e que tem bastante gente dentro da educação física preocupada com isso. E isso me deixa muito feliz. Para nós que somos apaixonados pelos idosos, né? É muito bom ver que tem gente que está fazendo
um trabalho muito bonito como o seu. Aqui tem, eu acho que você viu, tem muita gente rasgando seda aqui, que você é muito focada, muito centrada, que você é demais, que Não vi, vou até ver, vou até ver. Não vi, que eu tava aqui é, falando, que nem a matraca, que adoro falar. que as lives. A Kélia trabalha na casa de um ex-aluno meu e aí a gente se apaixonou. E a gente, quando trabalha em casa, a gente vira da família, né? É. Ó, Eu aí trabalho. esses dias a Kélia falou, saudade de você aqui tomando um cafezinho. Porque olha que curioso, né? O seu Jean-Jacques, que eu dava aula. Eu fui a profissional que conseguiu ficar mais tempo com ele. Tanto de tempo quanto de tempo de sessão. Ele já tinha tido 4 profissionais que só conseguiam ficar 10 minutos na casa dele. E aí cheguei com o radar ligado, né? O que está acontecendo nessa casa? Como é que é isso aqui? Aí você identifica a esposa negando o envelhecimento, né? Precisando de orientação e exercício, mas com o botox em dia, né? E assim, precisando de exercício para ontem, enfim, várias coisas assim que você começa a entender toda a interação daquela casa e daquele idoso também, o contexto de vida dele. E aí, por que veio a história do cafezinho? Quando ele falava, não quero mais, não vou mais fazer, vamos tomar um café? E aí, ele é francês, eu colocava o hino da França no telefone, ia na cozinha, pegava um café, a gente tomava um café e voltava a fazer aula. Então, quer dizer, aquele idoso estava ali, a gente sabe que o idoso, quando ele começa a ter as incapacidades, né, que era o caso dele, imagina a cabeça de uma pessoa ativa que fez sucesso na vida profissionalmente e aí você começa a ter as incapacidades do envelhecimento, dores, problemas de marcha, não conseguir andar, né? Então internações prolongadas. Imagina a mente, a psique desse indivíduo. Entendeu? Então, assim, muitas vezes a família está tão tomada pelos processos que não tem escutativa, não tem atenção, não tem uma mão, não tem uma mão para pegar, né? E aí isso tudo aconteceu. Foi muito bom. Principalmente a gente trabalha em casa, né? Eu também eu trabalho há mais de 15 anos só com atendimento domiciliar. Então, se você não tem essa sensibilidade para você escutar o paciente, escutar a família, que às vezes a família atrapalha bastante, né? E você tem que contornar a família para conseguir. Assim, são várias nuances, né? A família pode ser a nossa maior facilitadora, a nossa maior barreira, né? Dani, eu queria comentar só uma coisa que o Kleber falou, que eu acho que também é uma outra questão sensível. Kleber falou, Kleber está comigo desde a outra live. Obrigada, Kleber. Isso aí. Precisamos entender de grupos especiais. Não sei se você concorda comigo, Dani, mas vamos lá. Me fala se você concordar ou não, que é importante ter a opinião de outra pessoa. Eu acho que a educação física precisa amadurecer quando a gente fala de idoso, tá? A gente precisa saber de grupos especiais? Óbvio, é nosso dever, tá? O exercício está relacionado com saúde, que está relacionado com os grupos especiais diretamente. Mas eu acho que quando a gente sente que a gente quer trabalhar com idoso, a gente precisa ir para gerontologia, né? E aí eu acho que é por isso que a gente perde muito mercado. Porque a gente vai para uma especialização e aí vai estudar adaptada, e aí vai estudar o problema de visão, de audição, o cadeirante, a gente vai estudar, enfim, a gestante. Sim. E a gente está perdendo a oportunidade de se posicionar na gerontologia. Não estou falando aqui que nem é certo nem é errado, porque você também não trabalha com idoso sem saber muito de grupos especiais, tá? Então, uma coisa cola com a outra. Mas é só porque eu percebo que a educação física, ela também se pauta muito nos grupos especiais. E aí você não é especialista em gerontologia, no idoso, você não tem você não vai estudar
a avaliação multidimensional do idoso, você não vai estudar síndromes geriátricas, você não vai estudar uma série de questões importantíssimas, você vai ter uma parte daquela especialização no idoso, entendeu? Então, assim, eu tô falando isso porque eu percebo até a dificuldade em colocar uma pós-graduação de educação física e gerontologia para frente, que as pessoas não se inscrevem. E aí, o que acontece? Olha a oportunidade que a gente perde. A gente vai e faz uma especialização de envelhecimento e exercício, envelhecimento e saúde, lota. Grupos especiais, lota. Gerontologia e educação física, nhã, não tem ninguém. Entendeu? Quando você faz essa especialização em grupos especiais, você acaba ficando na superfície de vários grupos, né? Exato. Porque grupos especiais têm uma infinidade. Você falou aí, tem pessoas especiais, né? Eu mesma, eu dou aula já há 6 anos para uma senhora de 73 anos que tem idade mental de 6 anos. Amo de paixão. Ela me espera ansiosa todos os dias que ela vai fazer exercício comigo, né? Então, assim, mesmo dentro da gerontologia, eu tenho o idoso especial, eu tenho o idoso cardiopata, eu tenho o idoso hiper saudável. A minha aluna de 95 anos, que eu atendo há 15 anos, é mais saudável que eu. Que legal! 15 anos! Nossa, espero ter alunos assim também. E pensa numa pessoa difícil. Tá? Então, assim, isso aí tá certo. A gente não pode mais ficar na superfície, Thalita. E eu acho que você está fazendo super certo. Você está mergulhando lá no fundo do poço da gerontologia. E, assim, tá levando muita gente contigo, né? Quem vai trabalhar com os especiais tem que se aprofundar nos especiais. Quem vai com a gestante, vai para a gestante. Quem vai com aqueles que têm problemas neurológicos, por exemplo, cadeirantes, né? Vai a fundo nele, porque tem muita coisa. E eu descobri fazendo a faculdade de fisioterapia que tem muita coisa, né? Que eu, quando fiz a educação física lá atrás, em 80 e bolinha, eu não tive nada dessa parte de fisiologia, né? Que o bacharelado... eu tive que buscar tudo depois. Então, eu acho que sim, a gente tem que conhecer, na nossa graduação sobre os grupos especiais, não dá para aprofundar muito, isso é óbvio, mas aí depois você tem que mergulhar a fundo numa coisa assim. Vou falar 2 coisas que eu vou cutucar mais ainda, hein? Então, Desde 2006, a gente tem a Política Nacional de Saúde do Idoso, que diz que a gente precisa ter matérias no ensino superior sobre geriatria e gerontologia, assim como centros de colaboração e interação entre serviços públicos, privados, a universidade, né? Então, a gente precisa ter esses ambulatórios, por exemplo, né, que atendem geriatria e gerontologia. E aí, por que eu fiz essa transição? Eu não parei de atender, eu sou apaixonada por atendimento também, acordo feliz o dia que eu vou atender. E aí, quando eu chego na casa dos meus alunos, como é que o porteiro me anuncia? A fisioterapeuta tá aqui. Porque percebe o senso comum, Dani, de que quem trata do idoso é o fisioterapeuta e não é o professor de educação física. E aí, nada contra os fisioterapeutas. Eu trabalho com muitos em parceria, né? Mas eu tô falando aqui do senso comum. Quem atende o idoso é o fisioterapeuta. Enquanto que o prescritor de exercício físico para promoção de saúde, qualidade de vida, condicionamento físico, independente da idade, porque diferente da fisioterapia, que eu vou tratar você, se o indivíduo está saudável e praticando exercício, ele deve fazer até o último dia da vida dele, né? Ele vai praticar o exercício físico. Então, existe uma linha tênue entre as 2 áreas, né? Existe uma colaboração e eu acho que organizado a gente faz milagre na reabilitação cardíaca mesmo. Tem uma fisioterapeuta que a gente só consegue evoluir com muitos pacientes porque tem a fisioterapeuta tratando deles e aí dá subsídio pra gente aumentar a carga na musculação, aumentar a intensidade no treinamento aeróbio,
né? E aí a gente só consegue tratar de fato o sistema cardiovascular porque esse indivíduo foi tratado, né? E tem uma ajuda, independente do tempo que ela estabelecer e do tratamento. Mas eu só tô aqui colocando o senso comum. Para quem tá te ver aqui na live e assistir depois e for da educação física, pensar, né? Eu sou anunciada e eu tenho certeza que muitos aqui também são, como fisioterapeuta. Então, Mas, a gente precisa refletir, né? Então, cadê a educação física na gerontologia? Cadê a educação física como autoridade na prescrição de exercício? E aí até por... aí que, concluindo, aí que mora a minha crítica em relação a grupos especiais, entendeu? Porque quando a gente fica ali no superficial, e, gente, não tem nada de errado com isso. Eu faria, sabe? Mas quando a gente fica ali no superficial, a gente não tem autoridade, né? Sim, sim. E é preciso construir uma autoridade. Exatamente. E eu só fui entender isso no começo dessa pandemia, que eu também tinha autoridade. Eu fui por anos chamada de fisioterapeuta. Anos. Porque como eu sempre trabalhei na área médica, né? Na área de saúde, eu tinha o meu primeiro paciente domiciliar, ele já faleceu, foi meu grande amigo. Ele era um neurologista que tinha Parkinson. Então eu aprendi tudo que tu pode imaginar sobre Parkinson com ele, né? E tanto que no final, quando ele já estava mais velhinho, nós ficamos 8 anos, ele mudava a medicação, porque o Parkinson tem uma hora que você não pode mais aumentar, só tem que jogar para cá e para lá a medicação. E ele disse assim, Dani, olha, hoje eu estou fazendo assim, 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 o que você acha? Eu falei, você que é o médico. Você que tem... Mas ele dizia que eu fazia com ele uma ginástica médica. Então, quando o profissional da educação física mergulha um pouquinho nessa área da saúde, né, ele é visto como fisioterapeuta. E eu fui por anos, sua fisioterapeuta chegou. E eu nem era fisioterapeuta ainda, hoje sou, né? Mas, vou deixar pra lá, vou explicar o quê, né? Então, é isso aí. A gente tem que marcar a nossa posição, e a gente marca a nossa posição estudando, criando autoridade, mostrando que, não, eu não sou fisioterapeuta, eu sou um professor de educação física que trabalha muito bem, obrigada, na área da saúde, né? E que, gente, eu já recebi muita prescrição de médico. Ai, Jesus do céu, eu sei fazer isso, né? Então, é aquela coisa assim, e infelizmente, tá? E infelizmente, isso é uma coisa que a gente ainda tem que batalhar. Tem mais peso eu dizer para uma pessoa, quando eu me apresento hoje em dia, o que você é? Eu sou fisioterapeuta na frente do professor de educação física. Porque as pessoas dão mais credibilidade para o fisioterapeuta. Porque ele estuda mais. Está faltando o profissional de educação física estudar um pouco mais, não sei. Eu tô assim, eu não estou criticando, eu tô só jogando questões, né? E é por isso que eu vou reforçar isso, vou ser repetitiva. Nós precisamos de pessoas iguais a você, né? Que você poderia o quê? Você poderia ser essa pessoa estudiosa, competente, engajada, mas ficar com tudo para você, ir lá atender os seus pacientes, né? E já estava ótimo. Né? Eu acho que isso é uma coisa assim muito genuína sua, né? É uma doação muito grande. Eu acho que isso é uma coisa muito legal da gente ir, mas querer que os outros também sigam junto com a gente e da gente fortalecer a profissão, né? Porque eu de verdade comemoro cada um que vem me chamar no direct e falar: ai, me matriculei na especialização em gerontologia, ai, tô estudando, me passa tal artigo. Gente, pode me chamar, pode falar. Essa semana uma menina me tirou dúvidas sobre um paciente que teve câncer, tá fazendo quimioterapia, e ela queria saber
usar o oxímetro, né? E eu respondi a ela, Thalita, você é a única pessoa que me respondeu. Eu perguntei para mais de 10 professores assim do Instagram e só você. Eu falei, minha filha, porque eu faço isso que sai lá de dentro. Então você nunca vai deixar de responder uma pessoa, né? Exatamente. Ajudar alguém. Mas assim, Exato. sobre essa questão até da fisioterapia, eu acho que a gente também tem uma influência do tempo do tempo de profissão legalizada, que a gente tem muito menos do que a fisioterapia, né? E aí, a minha mensagem final é assim, gente, como a Dani falou, trabalhar com idoso exige capacitação contínua, porque, olha, eu não sei tudo, tô longe de saber tudo, de tão complexo que é esse universo, tá? E aí, mas não tenho medo de não saber. Porque eu acho que como o professor de educação física já tem esse estereótipo, né? Aí, numa equipe multidisciplinar, ele fica lá no canto. Ah, será que eu vou falar besteira? Gente, não vai. Falem, aprendam com os profissionais, sabe? Eu já me senti assim. Tenham coragem de falar, de expor o que vocês pensam, mas estudem. Porque não adianta também chegar lá e querer falar e, ao mesmo tempo, não ter um embasamento, né? E a gente precisa se ajudar. Eu tenho minha experiência em equipe é sempre muito boa. Todo mundo recebe a gente também de uma forma muito boa, né? Tem muita gente que gosta de ver o professor de educação física se posicionando, falando, né? Demonstrando conhecimento. E tem muita gente boa da educação física. Outra questão importante, procurem pessoas que tenham prática para ensinar para vocês, né? Porque eu acho que trabalhar com idoso, nem em todas as áreas, mas com exercício físico, a gente precisa beber da fonte que praticou. E não só daquelas pessoas que estão certíssimas, todo mundo é importante, mas que estão no meio acadêmico, né? E só. E a gente precisa trazer um pouco das duas coisas. Então, Exatamente. a Dani, com o tempo de experiência dela, nossa, é sensacional ter isso tudo. Eu estava estudando lá, nem sonhando no vestibular, e tá Dani aí na prática, no front. Né? Já. E a Já gente estava. precisa disso, precisamos de quem já testou, já retestou, né? Sabe mostrar um caminho mais seguro e mais eficiente. E isso eu não quero perder nunca. Eu acho que eu não quero nunca deixar de atender, não quero nunca deixar de estar olho no olho, sentir essa energia que a gente tem com o idoso e ser, sobretudo, o exercício físico transformar a vida daquela pessoa. Fala. Exatamente. Aquelas pequenas coisas. Ontem eu consegui sair do carro sozinho, ontem eu consegui pegar alguma coisa debaixo de não sei aonde, ontem eu consegui pegar uma coisa no chão, que é ridículo para outras pessoas, mas para a gente é o nosso alimento. O que eu fiz, o que eu fiz deu resultado. Semana passada, minha sogra, que é minha aluna, mora no Rio, é minha aluna online, ela mandou um vídeo de uma festinha, ela dançando, indo até o chão, fazendo chão, chão, chão. Aí ela falou assim, olha, são as suas aulas. Eu falei, uau. Alimento. Mas, amada, só fala aí para finalizar a nossa live, para não ficar muito cansativa. Fala um pouquinho. Afinal, eu tenho que dar aula. Exatamente. Então, é sobre isso que você... Eu quero que você passe... mais até para o pessoal que me segue, sobre o teu curso, os 7 passos, né? A maratona, eu até anotei aqui, os 7 passos para a visão biopsicossocial para o idoso, que está começando uma nova turma agora, então vende o teu peixe aí rapidinho. Na verdade, a segunda turma é do curso de capacitação e prescrição eficiente para o idoso. E aí, o que eu tô... A maratona de aquecimento, né? Exatamente. As vagas vão abrir no dia 25 de novembro, meu aniversário. Então... Você é escorpiana? Oi? Você é escorpiana? Sagitário. Por um dia. Por um dia. Brincadeira, eu sou escorpiana, eu achei que você era também. Vai.
As vagas vão abrir no dia 25. E antes disso, porque com a experiência da primeira turma, eu entendi que o primeiro passo é virar essa chave da visão biopsicossocial. É querer enxergar alguma coisa mais, é entender que diabos é isso de que envelhecimento biopsicossocial e a gerontologia biopsicossocial. Então, eu decidi fazer uma preparação desses alunos para o curso de capacitação. Então, 100% online, 100% gratuito. Vai começar no dia 19, vai terminar no dia 25 com a abertura das vagas. E serão 7 dias de aula ao vivo, né? Sobre a visão biopsicossocial. Então, vou conduzir, né, com conteúdo, com as aulas ao vivo, o professor de educação física até essa visão biopsicossocial, onde ele vai conseguir entender melhor o idoso, entender o que de fato é o que o idoso necessita e se tornar um profissional potente no mercado da gerontologia, porque não existe sem isso, né? E aí a gente vai... As inscrições são feitas no link da bio, do Envelhecer Bem. E aí você entra num grupo silencioso de WhatsApp. Eu vou mandar os mapas mentais das aulas por lá. Os links das aulas por lá, porque a gente vai fazer 3 dias. Na fase 1 são 3 dias no Instagram. E na fase 2 são 4 dias no YouTube. Que aí eu vou ter apresentação. E aí eu vou ficar mais tempo, né? Que a gente não sabe que... O Instagram aumentou o tempo de live, mas a gente não sabe, né? Então, são 4 horas, né? Reza a lenda. Mas não sei. Então, vou ter como compartilhar a tela, vou ter como falar com vocês, enfim. Vão ser 2 fases, 7 dias de aula, gratuito, online. E tô esperando todo mundo. Vai lá no link da bio e se inscreve, entra lá no grupo silencioso para receber os avisos e os links das aulas e os mapas mentais. Legal. E quem quiser seguir a Thalita, é o @envelhecerbem, tudo juntinho. No Insta dela sempre tem conteúdo legal. As lives que ela faz lá, os conteúdos são sensacionais. Vale a pena seguir e conferir. Certo? Eu agradeço a todos que estiveram aqui com a gente esse tempo todo, esse pessoal que mandou aí recadinho do coração, que interagiu com a gente. Um agradecimento super especial à minha querida Thalita, essa pessoa que eu admiro. Espero que você possa arrebanhar e carregar contigo muita gente, que você consiga formar. Amém. Isso aí, profissionais. Não tem desejo melhor do que esse. Exatamente. Tá bom, querida? Semana que vem temos mais uma live da série Envelhecer é uma Arte. Obrigada a todos que ficaram com a gente. Obrigada, Dani. Obrigada. Você é uma querida, adorei estar aqui com você. Alguém escreveu que ficaria ouvindo a gente horas e eu ficaria conversando com você horas também. Exatamente. Nós duas somos faladeiras e temos muito assunto, né? E um amor em comum. Mas, quem sabe, a gente faz aí umas outras lives falando de algumas outras coisas. Uma boa semana para todos vocês. Boa sorte nas suas vagas. E até mais. A gente se cruza por aí. Beijo, obrigada. Tchau.